provável que você já tenha visto algum vídeo em algum lugar da internet de alguém falando sobre qualquer IA, sejam as polêmicas que fazem desenhos ou as que respondem perguntas igual ao SimSimi, aquele bichinho amarelo. Já é meio velho esse tema, só que de uns meses pra cá, essa tecnologia teve um salto mais do que absurdo. Pra você ter noção, teve até um caso de um engenheiro do Google que foi demitido após afirmar que uma inteligência artificial possuía consciência. Aí o resto é história. As pessoas não param de falar sobre IA, sobre seus efeitos, se elas vão roubar os nossos empregos, se elas vão dominar o mundo, que eu acho que já aconteceu. E nas últimas semanas, você, seu cachorro, a aranha que mora no canto do seu quarto, todo mundo já ouviu falar no tal ChatGPT. E não precisa se sentir no buraco se você não sabe o que é isso, pois esse aqui é o tal do GPT, um chatbot feito pela OpenAI que tem como intuito responder perguntas. Se você perguntar como ele está, por exemplo, ele vai responder isso aí. Não possuo sentimento. Já se você perguntar como que se faz um barco no Minecraft, ele vai explicar não só como craftar o barco, mas também como conseguir a madeira para isso. É praticamente um Google falante. Eu sei que isso não tem muito a ver com criação de jogos, porém esse carinha aqui também sabe programar. Além de corrigir códigos de programação, ele também cria esses códigos para diversas linguagens e para várias engines diferentes, como Unity, Unreal e também Godot. E foi aí que me surgiu uma dúvida. Será que dá pra fazer um jogo inteiro programando por esse tal de ChatGPT? A primeira coisa que eu fiz foi um teste. Eu pedi pra IA simplesmente fazer um jogo pra mim. E ela não gostou muito não, me respondeu afirmando que não poderia fazer isso, que ela é só uma IA treinada pra responder perguntas e a gente sabe que não é bem assim. Mas depois de tentar de várias formas, eu resolvi perguntar pra ela se ela poderia me ajudar a escrever alguns scripts simples. E aí sim as coisas começaram a andar. Eu não tinha muita ideia de qual jogo criar e do quão longe ela poderia ir. Então eu pedi pra ela escrever um código que permitia o jogador mover um cubo, simples assim, sem dizer em qual linguagem ou qual engine eu queria. Em segundos, ela me escreveu um código em C# todo bonitinho e documentado para Unity, que segundo ela, moveria um cubo. Como a IA não tinha acesso ao meu computador ainda, eu tive que criar coisas básicas como o chão e o cubo pro script que ela escreveu. Daí a única coisa que eu fiz foi copiar todo o código que ela tinha me respondido, colar em um arquivo e adicionar esse arquivo ao cubo. Já tava funcionar funcionou, mas vamos combinar que isso aqui tá ruim demais. Nem dava pra girar pros lados, não tinha como pular e eu acho que ela não tinha me entendido direito. Mas eu continuei mesmo assim. Pedi pra ela fazer uma função que adicionasse um pulo ao cubo. Ela me respondeu rápido, com um código bem simples que funcionava. E foi nesse momento que eu resolvi complicar um pouco as coisas pra ela. Se movimentar e pular são funções extremamente básicas. Você encontra toda uma documentação na própria Unity sobre como fazer isso. Então, cria uma função que permite o jogador atirar bolas. E toma-lhe código. Parece um pouco complexo a princípio, mas a única coisa que eu tive que fazer foi criar uma bola no Unity e adicionar um rigid body nela, que é o componente responsável pela física na Unity. Sem ele, a bola simplesmente ficaria parada no chão ali para sempre. Mas como eu segui as instruções da IA, tudo funcionava direitinho. Só essa movimentação que tá doendo até a alma. Faça uma função que gire o cubo usando as setinhas do teclado. Que é isso? Daí em diante eu fiquei um baita tempo pedindo pra ela melhorar essa movimentação, porque não tava rolando não. O bloco capotava o tempo todo, sem falar que ele colidia com os próprios projéteis que ele disparava, e isso piorava ainda mais as coisas. Isso aqui foi o máximo que eu consegui. Não tá bom assim, mas vai ficar melhor. Faça um script que impeça um projétil de colidir com o jogador. Tá. Isso aqui é piada. Pra você que não tá entendendo, basicamente esse código identifica as colisões do projétil, que no caso é essa esfera aqui, e caso o objeto que esteja colidindo com ela seja o jogador, ela simplesmente é deletada, ela é destruída, ela some da tela. Não era bem isso que eu tinha pedido. Sempre que eu atirava, as esferas nem apareciam. Isso porque elas eram apagadas instantaneamente, porque elas nasciam dentro do cubo e ele era o player. E não é a coisa mais difícil do mundo resolver isso. Esse simples código aqui já dava conta. Só que eu queria descobrir se ela sabia disso. Então eu mudei a pergunta para: faça um script que ignore as colisões entre dois objetos. E amém, ela fez exatamente o que eu queria. Daí eu pude finalmente adicionar um desafio nesse jogo.
Depois de mudar um pouquinho esse cenário aqui, eu precisava adicionar os inimigos. Afinal, esse sistema de atirar esferas não podia ficar ali à toa. E como eu não tinha muita coisa em mente para um inimigo, eu só abri o chat GPT e pedi para IA fazer um script que gerasse monstros de modo aleatório. E foi isso aqui que ela fez. Claro que eu tive que criar esses cilindros, mas que bagunça é essa aqui? Depois de um tempinho ajustando as configurações do código que ela tinha feito, tava até que aceitável essa geração de inimigos, só que eles precisavam se mexer, atacar o jogador, no caso do cubo. Faça um script de um inimigo que segue e ataca o jogador. E foi aí que começou a ficar mais difícil do que já estava. A partir desse ponto, tudo o que precisava ser feito era extremamente específico. Beleza, eu pedi para ela fazer um script que segue e ataca o jogador. E ele seguia, mas não atacava não. Isso porque para o cubo sofrer esses ataques, ele precisaria ter antes uma vida, uma função que diminuísse essa vida toda vez que ele sofresse um ataque, uma outra que destruísse o cubo caso essa vida chegasse a zero, e sem contar que era necessário fazer a comunicação entre o script do inimigo e o jogador. Era muita coisa para pedir pro chat GPT fazer. Pra você ter uma ideia, até com pedidos bem mais simples, a IA simplesmente travava ou olhava pra minha cara e dizia: quero não. Eu tive que fazer muito ajuste nos códigos dela. Parecia até que eu tava montando um quebra-cabeça. Sempre que ela escrevia um código novo, eu tinha que referenciar praticamente tudo, porque ela mudava o nome das funções e variáveis. Isso meio que quebrava a lógica do negócio. Mas depois de mudar algumas coisas no cenário e também adaptar todos os códigos que ela fez, eu segui por uma longa jornada de pedir para ela fazer algo, pegar os códigos que ela fazia e adaptar para o que ela já tinha feito. Depois de 3 dias conversando com esse tal chat GPT, esse foi o resultado final. O jogo tem níveis, e a cada nível nascem mais inimigos para o jogador derrotar. Cada inimigo tem uma chance de dropar orbes, uma cura vida, outra faz atirar mais rápido, e essa vermelhinha aqui simplesmente faz isso quando o jogador aperta R. E essa é a coisa mais satisfatória do jogo inteiro. E sim, todas essas mecânicas, essa barra de vida, o sistema de níveis, o texto que aparece na tela, a velocidade e o dano dos inimigos aumentando a cada nível, praticamente todos os códigos usados nesse jogo foram sim feitos pela IA. Até a música de fundo eu peguei de um site que ela disse que era bom. E sério, eu nem preciso dizer o quão isso é incrível. Eu tô mandando mensagem pra um robô, ele tá entendendo o que eu tô pedindo pra ele fazer e ele faz. Tudo isso foi simplesmente uma tortura. Todo esse jogo poderia ser feito em uma única tarde de domingo. O fato de eu ter usado essa IA para fazer esse jogo só deixou o trabalho ainda mais trabalhoso. Sim, eu concordo que a inteligência artificial é o futuro. Ela ajuda muito em tarefas simples. Só que ela até o momento não substitui nenhuma profissão. Eu vejo ela mais como uma ferramenta mesmo. Fora que a maioria dos problemas que eu tive no meio do caminho eram bem mais resolvidos pesquisando no Google. Então, respondendo a pergunta que eu me fiz no começo do vídeo, dá sim pra fazer um jogo usando IA. Só que é bem mais vantajoso aprender programação sozinho do que ficar quebrando a cabeça com um chatbot. Tchau.